Vamos lá, continuando essa nossa tarefa, nosso cantinho da leitura. Emmanuel, Chico Xavier, livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 14, em ti mesmo. Vamos lá. Em ti mesmo. Tens fé? Tem-na em ti mesmo, diante de Deus. Paulo, Romanos 14, 22. No mecanismo das realizações diárias, não é possível esquecer a criatura aquela expressão de confiança em si mesma e que deve manter na esfera das obrigações que tem de cumprir à face de Deus. Os que vivem na certeza das promessas divinas são os que guardam a fé no poder relativo que lhes foi confiado e, aumentando-o pelo próprio esforço, prosseguem nas edificações definitivas com vistas à eternidade. Os que, no entanto, permanecem desalentados quanto às suas possibilidades, esperando em promessas humanas, dão a ideia de fragmentos de cortiça, sem finalidade própria, ao sabor das águas, sem roteiro e sem ancoradouro. Naturalmente, ninguém poderá viver na terra sem confiar em alguém de seu círculo mais próximo. Mas a afeição, o laço amigo, o calor das dedicações elevadas não podem excluir a confiança em si mesmo, diante do Criador. Na esfera de cada criatura, Deus pode tudo. Não dispensa, porém, a cooperação, a vontade e a confiança do filho para realizar. Um pai que fizesse mecanicamente o quadro de felicidades dos seus descendentes, exterminaria em cada um as faculdades mais brilhantes. Por que te mantens indeciso, se o Senhor te conferiu este ou aquele trabalho justo? Faze-o retamente, porque se Deus tem confiança em ti para alguma coisa, deves confiar em ti mesmo, diante dele. Confiar em Deus, né? Mas confiar em nós mesmos, diante de Deus e não diante dos homens. Então a fé. Que é a fé se ela não estiver fundamentada na razão, naquilo que seja racional? Confiar em nós mesmos demanda, antes disso, que tenhamos realizado tudo o que esteja ao nosso dispor para acessarmos conhecimento, técnica, habilidades. Então a fé, ela está fundamentada em muita leitura. Ela está fundamentada na cultura. Ela está fundamentada no esforço pessoal para acessar um conhecimento que já está posto por alguém de forma incansável. Então a fé, ela demanda que nos debrucemos sobre as circunstâncias que a vida nos oferece e olhemos para todos os ângulos das nossas experiências no dia a dia, para ver o que
de conhecimento nos está disponível naquele momento. Às vezes é uma conversa com uma pessoa que aparentemente, é simples e sem cultura. Mas ela tem uma habilidade que nós não temos e ela está à disposição. E em nossa arrogância intelectual, nós procuramos ensinar ao invés de aprender com o outro. É evidente que não vamos deixar de dar aquilo que temos, mas também de reconhecer no outro a luz que ele tem. Como diz Jesus, aprender a pedir água para que possamos então sedimentar bases seguras que estruturem a nossa fé. E então, sim, conseguiremos mover montanhas. Porque, evidentemente, diante de um assunto, antes de darmos a palavra final, antes de nos jogarmos, emitindo as nossas opiniões, ou tentando realizar algo, vamos estudar tudo o que já existe a respeito daquela tarefa que nos está colocada. Chama-se acessar o estado da arte. Colocar na mesa tudo o que a humanidade, ou pelo menos procurar, e hoje isso está mais fácil, porque não precisamos ir às estantes das bibliotecas no centro da cidade, atrás das enciclopédias. Hoje, acessamos o conhecimento num pequeno aparelho através dessa rede, que é uma rede feminina, a internet. É a presença do feminino, que ele seja usado no seu lado bom. Então, o conhecimento, ele está muito disponível hoje e nós podemos acessá-lo. E então, configurar melhor o que vamos fazer, planejar, e então podemos visualizar o resultado das nossas ações. Então, isso que a fé proporciona, uma capacidade de ver o resultado. Mas como que vamos ver o resultado se não fizermos um projeto antes? Se não fizermos análises? E essas análises são feitas pela nossa inteligência. Porém, muitas vezes, fazemos projetos, fazemos análises, vemos o resultado, vemos o processo todo, mas quando vamos implementar, algo imprevisto acontece e então não conseguimos aquilo que havíamos visto. Então a nossa fé enfraquecerá. É que existem processos que são visualizados por nós, mas algumas etapas intermediárias não. Às vezes também fazemos análises apressadas e não vemos etapas intermediárias que são necessárias. E então é provável que venhamos a ter que refazer muitas das nossas análises. Ter que parar um projeto, modificá-lo, dar outro rumo. Mas sempre dentro dessa estrutura da fé,
etapas intermediárias. Acontecem também imprevistos, que estão absolutamente fora do nosso controle. Nessa hora, quando estamos paralisados numa etapa intermediária, ou quando algo fugiu completamente ao nosso controle. Vou dar um exemplo: a pandemia de Covid. Quem podia imaginar? Assim também planejamos esse nosso ano. Estamos em 2023, no início. O que virá? Fazemos planejamentos, fazemos análise de cenário, mas com certeza vamos estacionar, vamos parar, vamos ter que mudar de rumo em muitas etapas intermediárias. Mas esse é um processo da fé, a fé que faz isso mesmo. Saber parar, saber reconhecer que aconteceu um imprevisto que está fora do nosso controle. Então, nesse momento, quando fugiu da nossa capacidade de entendimento, fugiu da nossa capacidade de julgamento, aí é o momento de entregarmos a Deus e buscarmos a fé mística. A fé que é acessada não mais pela razão, mas pela intuição. E aí, em verdade, nós estaremos acessando uma força que se chama esperança. Estabelecer um espaço e um tempo para que as coisas aconteçam diante de Deus. Vamos meditar nisso.